sermão é Treinando para a Eternidade. Vamos lá, vamos ler a palavra? Então, lá no 1 Coríntios 9, do 24 ao 27. Eu vou ler na versão NVI, que é a que mais combina com o que eu vou falar essa noite. Vocês não sabem que nenhuma corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio? Portanto, corram para vencer. O atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. Por isso, não corro sem objetivo, nem luto com quem dá golpes no ar. Disciplino meu corpo como um atleta, treinando para fazer o que deve, de modo que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, sou grato a Ti pela esta oportunidade. Senhor, que o Teu Espírito Santo venha nos usar nesta noite para transmitir a Tua palavra. Que nós possamos sair daqui, Senhor, renovados e restaurados. Que nós possamos sair daqui, Senhor, um pouco mais forte, Senhor, diante da Tua presença. Senhor, leva nossas vidas cativas a Ti, Senhor. Que o Teu Espírito Santo venha cuidar de nós, que nada venha tirar, ó Pai, a atenção para aquilo que o Senhor quer transmitir para nós. Que nós possamos ser instrumentos nas Suas mãos, Senhor. Eu Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amados, como eu já falei, o sermão vai ser um pouco introduzido naquilo que eu tenho de atividade do meu dia a dia. Então eu vou fazer uma analogia do texto de Paulo com o fisiculturismo ou a musculação, como é mais conhecida no mundo aí das academias. E eu vou fazer uma analogia de um esporte que eu sou apaixonado. Amém? Amados, quando nós olhamos um atleta de alto rendimento, ali na Olimpíadas ou em qualquer outra competição, a gente olha para o resultado que ele vai apresentar. Quer ele seja bom, quer ele seja ruim, nós olhamos só aquele momento. E muitas vezes, nós nem imaginamos o que ele passou para chegar até ali. Então, irmãos, a vida de um atleta, ele não é só o momento daquela competição. Ele tem uma preparação durante a vida toda, desde criança, anos e anos de competição para chegar ali naquele momento e ele ter um resultado, ganhar uma medalha, um prêmio ou não ganhar nada. Eu, como professor de educação física e um personal, eu vou falar um pouco da vida de um fisiculturista. Quando nós olhamos para um atleta de fisiculturismo, nós já o classificamos, nossa, que horrível. Meu Deus, eu não quero nunca ter um corpo desse. O cara é muito forte, chega a ser sobrenatural. E a gente é bombado, usa anabolizante, e a gente vai colocando adjetivos naquele atleta. Mas nós nem imaginamos que para um atleta chegar naquele nível, há 10, 15, 20 anos de treino, para ele chegar no momento de competir. Não é assim, vou entrar na academia hoje e daqui a um ano eu já estou competindo. Irmãos, esquece, isso não vai acontecer. Demanda muito treino, demanda muito sacrifício, demanda muita renúncia. O fisiculturismo é treinos diários, é descanso, é comer na hora que não precisa comer, é passar fome na hora que quer comer. Então a vida de um fisiculturista, ela é muito dedicada àquele objetivo, àquele propósito. O Paulo, nesse texto que nós acabamos de ler, ele usa a linguagem do esporte para transmitir e nos ensinar que a vida cristã também é um treinamento e que estamos vivendo e que não estamos vivendo por viver. Estamos sendo preparados para a eternidade. Amém? Então, se toda preparação ela tem um objetivo, na nossa vida cristã, a fé também começa com um alvo e um propósito. Esse é o nosso objetivo. Pensando nisso, eu preparei 3 lições para trazer para os irmãos e para que nós possamos orar juntos nessa noite. Amém? E a primeira é treinando com um propósito. Amém? E está lá no versículo 24. Vamos ler? Vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio? Portanto, corram para que vençam. Como já falei, irmãos, um atleta de fisiculturismo, um fisiculturista, ele não vai para a academia simplesmente por ir.
Ele não levanta e fala, hoje eu vou para academia, vou fazer peito e costa, peito e ombro, peito e tríceps, vou ficar meia hora lá, vou correr só na esteira. Não. Ele sai da casa dele com um propósito. Ele já tem o músculo que ele vai treinar, as séries que ele vai fazer, os exercícios que ele precisa fazer. Ele sabe o tempo de descanso e a intensidade do treino que ele precisa para atingir o alvo do músculo, para chegar naquele nível de competição que ele tanto busca. Amém? Paulo nos ensina que na vida cristã também precisamos ser assim. Precisamos ter um propósito. Não podemos apenas acordar pela manhã e simplesmente acordar. Nós temos que ter disciplina, foco. Nós temos que ter um propósito para adorar a Deus. Nós precisamos ter uma direção. Sem um objetivo, não se alcança o alvo, que é a eternidade. Então, irmãos, que nosso propósito seja sempre alcançar a vida eterna. Que nós possamos ser disciplinados e ter um propósito assim como um atleta tem. Precisamos estabelecer metas espirituais, oração por nossas vidas, pela nossa família, pelas pessoas, servir a igreja, disciplina no estudo da palavra. Isso tudo se compara a um atleta. Ele faz isso todos os dias. Nós precisamos fazer isso todos os dias. Nós precisamos evitar distrações que desviem a gente do foco. Na academia você não vai ver um atleta de fisiculturismo conversando. Meia hora no celular. Você não vai ver ele parado, fazendo alguma coisa. Ele chega, foco. Ele treina, ele atinge o objetivo e ele vai embora. Na nossa vida cristã a gente também tem que ser assim. Nós não podemos perder o foco. Nós não podemos perder a direção. O treino sem foco não leva à vitória. A corrida cristã precisa ter propósito. Amém? Irmãos, o propósito tem a disciplina, ele não sustenta ninguém por muito tempo. Sem disciplina, a gente acaba abandonando. A gente acaba desistindo daquilo que a gente tem como propósito. E esse é o segundo tema que eu trouxe para nós hoje, a segunda lição. Treinando com disciplina. E está lá no versículo de 25, amém? Por isso, não corro sem objetivo, nem luto como quem dá golpes. Não, desculpa, eu li o 26. O que o atleta precisa ser disciplinado sobre todo o aspecto. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio. Amém? O fisiculturista, irmãos, ele tem uma disciplina rigorosa. Ele tem hora para acordar, ele tem hora para comer, ele tem hora para treinar, ele tem hora para dormir, descansar, ele tem uma alimentação balanceada. Tudo é pesadinho. Eu confesso que eu até tento também, às vezes, comer pesadinho, fazer as minhas marmitas, mas é muito difícil. Ele come quando ele não tem fome, ele passa fome quando ele tem muita fome. E tudo isso é de acordo com o objetivo que ele precisa ter. Ele renuncia prazeres imediatos. Uma vontade de comer um doce, de ir numa festa, de beber alguma bebida alcoólica, fazer alguma coisa. Ele fala não. Porque ele fala não hoje para viver o melhor no amanhã. Então, na nossa vida cristã, Paulo, ele compara essa disciplina de um atleta com a nossa vida cristã. Se nós corremos buscando uma coroa eterna, precisamos ter a disciplina. Paulo, portanto, amados, a disciplina espiritual envolve oração. Sem oração diária, constante em nossas vidas, não chegaremos a lugar nenhum. Leitura da palavra, a leitura, ela alimenta o nosso espírito. Alimenta. Assim como o fisiculturista, ele precisa se alimentar constantemente, de 3 em 3, de 4 em 4, de 2 em 2 horas, a leitura da palavra, ela tem que ser diária e constante em nossas vidas. A fidelidade, mesmo quando tudo parece difícil. Um atleta de alto rendimento, ele é fiel àquilo que foi proposto para ele. Ele pode estar com dor, ele pode estar cansado. Hoje ele pode acordar e falar, eu não quero, mas ele vai.
Porque nós costumamos dizer assim, ó, preciso fazer o que tem que ser feito, não aquilo que eu quero. E o atleta de alto rendimento, ele é assim também. E nós precisamos ser assim. Nós precisamos adorar a Deus todos os dias, buscar a tua presença, orar, jejuar, ler a palavra, porque isso não é a nossa vontade. Isso é renunciar os prazeres da nossa vida. E nós precisamos ter esse treinamento diário, ser disciplinados. Treinar diariamente na oração e na leitura da palavra. Controlar pensamentos e desejos que nos enfraquecem na fé. Isso é muito importante. Nós temos que ter controle. O fisiculturista, o atleta, ele tem controle de tudo aquilo que ele faz, de tudo aquilo que ele quer. Como eu falei, a comida dele é toda pesada. Então precisamos controlar os desejos que nos afastam. Igual a Carol falou aqui na oração. Às vezes tem coisas que fazem a gente não vir para o culto. Trânsito, chuva. Confesso que a semana passada a chuva me atrapalhou, porque eu não vim por causa da chuva e poderia ter vindo. Depois o Vini falou, poxa pai, podíamos ter ido. E nós não viemos. São coisas que a gente vai deixando no dia a dia atrapalhar a nossa vida com Deus, a nossa disciplina, o nosso treinamento, o nosso propósito com Deus. Persistir mesmo quando o treino espiritual da nossa vida parece difícil. Eu oro, eu busco, eu clamo e nada acontece, está difícil, as coisas não acontecem, o Senhor não me responde, eu não ouço a voz de Deus. Irmãos, o atleta, quando ele não começa a ver o resultado, você pensa que ele desiste? Ele treina mais, ele busca mais, ele busca alcançar aquilo, ele vê o que está fazendo de errado, corrige e melhora. Então, nós não podemos desistir, nós temos que buscar, porque diferente dos prêmios temporários que um atleta ele busca conquistar, e ó que ele dedica a vida dele para ganhar um troféu, uma medalha. Nós devemos buscar a recompensa, que é a vida eterna. Amém? E para manter essa disciplina, é preciso ter controle próprio, controlar o próprio corpo. E essa é a terceira lição que nós vamos aprender hoje. Treinando o controle próprio. O domínio próprio, amém? Está lá no 26 e 27. Vamos ler. Por isso, não corro sem objetivo e em luto com quem dá golpes no ar. Disciplino o meu corpo como um atleta, treinando para fazer o que deve, de modo que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não seja desqualificado. Amém? Amados, o atleta de fisiculturismo, o fisiculturista, ele aprende desde cedo que o corpo dele vai uma hora pedir descanso, que o corpo dele uma hora vai pedir para ele desistir, para ele parar. Mas ele aprende desde cedo que ele não pode dar ouvidos à mente e ao corpo dele. Ele precisa continuar porque ele sabe aonde ele quer chegar. Ele manda no corpo e não é o corpo que manda nele. A gente geralmente brinca na academia e fala assim, ó, a nossa mente tem que ser blindada. Vamos blindar a mente e fazer aquilo que tem que ser feito. Vamos treinar, vamos buscar, mesmo que o nosso corpo fale que não, que ele peça para a gente parar. O cristão, Paulo nos ensina aqui que o cristão ele precisa ter domínio próprio. Quem se deixa levar pelo desejo perde o foco, perde o propósito, que é buscar e adorar a Deus. Então nós não podemos deixar a nossa mente, o nosso coração ditar aquilo que nós devemos fazer. Nós temos que ir pela palavra de Deus, pela presença do Espírito Santo. Santidade não é aparência, é a prática diária. Nós temos que praticar santidade dia após dia, assim como um atleta pratica os exercícios dias após dias. O corpo, ele é o nosso servo, ele não é o nosso Senhor. A nossa mente não pode dominar a gente e ditar a nossa vida perante Deus. Nós temos que deixar o Espírito Santo ditar a nossa vida. Portanto, irmãos, precisamos pedir ao Senhor que nos ajude a buscar o domínio próprio e a santidade cristã. E isso, para o cristão, significa dominar impulsos e desejos que nos afastam de Deus. Nós temos que buscar o domínio próprio, afastar das coisas que nos levam
à perdição, ao pecado, que nos afasta de Deus. Precisamos persistir em oração, mesmo quando estamos cansados e desanimados. A gente tem que orar mais e mais. Eu estou cansado, eu vou orar mais. Eu quero desanimar, eu vou buscar mais a presença de Deus. Porque no momento certo e na hora certa, o Senhor irá responder às nossas orações. Precisamos evitar hábitos que nos prejudicam durante a corrida espiritual. Os hábitos, eles nos afastam muito de Deus. Às vezes nós deixamos de orar porque nós estamos assistindo uma série na Netflix. Nós passamos horas e horas no Instagram, vendo bobagem e nem lemos a palavra. Nós preferimos sair de final de semana com os amigos do que vir para a igreja adorar a Deus. Então nós precisamos nos afastar desses hábitos, criar novos hábitos, assim como um atleta faz, ele cria novos hábitos que levam a ele aquilo que ele precisa, ao objetivo que ele tanto almeja. Então, que nessa noite nós possamos pedir para o Senhor nos ajudar a ter o domínio próprio do nosso coração e da nossa mente, para nós adorarmos a Ele em espírito e verdade. E para encerrar, irmãos, no fisiculturismo não vence quem começa empolgado, vence aquele que persevera até o fim. E na vida cristã é a mesma coisa. Não adianta chegar aqui empolgado, quero fazer tudo, e daqui a pouco vai se esfriando, se esvaziando, e vai deixando as coisas de lado. O cristão, ele persevera até o fim, até conquistar a coroa. Deus está nos treinando na luta, na espera, no sofrimento, na alegria. Deus, ele está nos treinando quando a gente recebe uma proposta de trabalho boa ou quando nós somos mandados embora. Deus, ele está nos treinando para que a gente possa ter felicidade com muito dinheiro e sermos felizes com aquilo que Ele nos dá. Então, a nossa vida é uma vida constante e isso faz parte do propósito. Que hoje nós possamos orar para que o Senhor nos ajude a treinar com propósito de adorar e buscar ao Senhor até o que Ele venha nos buscar, até a vida eterna. Que nós não possamos desistir. Que nós possamos ter a disciplina de um atleta. Que nós possamos ter a disciplina de adorar, de buscar, de ler a palavra, de estar na igreja, de fazer tudo aquilo que é a vontade de Deus. O Senhor Jesus, Ele é o nosso treinador. Então, tudo que Ele nos ensina, nós devemos fazer assim como um atleta faz. Amém? E que nós possamos pedir para que o Senhor nos treine para ter domínio próprio. Dominar o nosso coração, a nossa mente, ter novos hábitos, deixar as coisas que o mundo nos oferece e vir adorar a Deus. Eu sei, nós que somos casados, o pastor sempre fala isso, é muito legal você ir viajar todo final de semana, você ir para o shopping com a esposa, ir para o parque com os filhos, mas nós não podemos deixar de adorar a Deus. Nós podemos fazer tudo isso, mas no momento de buscar a presença de Deus, nós devemos focar no nosso propósito, que é adorar a Deus. Porque não estamos treinando para este mundo, estamos treinando para a eternidade com Deus. O nosso treino não é para as coisas que o mundo nos oferece. O nosso treinamento aqui, nós estamos sendo treinados, preparados pelo Senhor Jesus, para um dia estarmos com Ele lá na eternidade, adorando e bendizendo o nome dEle. Paulo nos mostra que a vida cristã é como um treino de fisiculturismo para a eternidade. Não é fácil, exige esforço, disciplina, foco, dedicação e renúncia. Mas o prêmio é maior do que qualquer medalha. O nosso prêmio é uma coroa incorruptível, é a vida eterna com Cristo. Amém. Então que nessa noite nós possamos adorar a Deus em oração, pedindo para que Ele nos ajude a ter propósito, nos treine para ter uma disciplina cristã e nos treine para ter uma mente blindada, o domínio próprio do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Amém, irmãos? Então vamos orar, adorar a Deus e pedir para que Ele possa nos abençoar nesta noite. Eu agradeço pela oportunidade, em nome de Jesus. Amém? Queridos, vamos lá então orar. Ricardo já nos direcionou. A gente vai orar então pelo primeiro propósito aí, que é uma vida. Treinar o com propósito. Nós não estamos aqui à toa, há um propósito para mim, para você. Então fique à vontade, se você quiser ficar de pé, se você quiser se ajoelhar,
Se quiser, fique à vontade. A intenção aqui é que você esteja livre para orar da maneira que você está acostumado na sua casa e buscar a presença do Senhor nosso. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por essa palavra que vem nos alertar, Senhor, sobre a nossa vida, sobre a nossa carreira cristã. Senhor, nós vivemos pautado no propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Senhor, a partir do momento que nós levantamos as nossas mãos e te aceitamos como Senhor e Salvador, nós iniciamos uma carreira para adornar, Pai amado, Deus, eu te peço que você possa despertar no nosso coração algo propósito para nós. Aleluias. Pai amado, o objetivo final das nossas vidas.